Você sabia que o Evangelho de João é o mais diferente dos 4 evangelhos? Enquanto os evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, falam de forma prática sobre a vida de Jesus, João mergulha profundamente no significado teológico de sua missão. Lembrando que esse já é o último vídeo dessa playlist sobre os evangelhos. Já falamos sobre as diferenças gerais dos 4 evangelhos e também já abordamos vídeos separados de Mateus, Marcos e Lucas. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada aí no canal que tá bom demais. Hoje, nós vamos explorar as características únicas do Evangelho de João, bem como seu contexto histórico e também alguns textos que costumam ser interpretados de forma equivocada. Vamos tentar entender o que João queria nos ensinar mostrando Jesus como Filho de Deus. Tá pronto para esse desafio? Então vamos lá. O Evangelho de João foi escrito entre o ano 90 e 100 d.C., em um contexto completamente diferente dos outros 3 evangelhos. Enquanto Marcos, Lucas e Mateus foram escritos em um momento de grande agitação política e religiosa, João vai escrever em um momento onde a separação entre judeus e cristãos estava cada vez mais evidente. O Templo de Jerusalém já havia sido destruído em 70 d.C., e os cristãos estavam se distanciando cada vez mais das sinagogas, o que criava um ambiente crescente de hostilidade para os seguidores de Cristo em meio aos judeus. João escreveu em um momento em que a identidade cristã estava se estabelecendo como uma religião separada, e ele vai focar mais em aspectos teológicos e não em aspectos históricos e narrativos sobre a vida de Jesus. A grande questão para João era: quem é Jesus? Então ele não se contenta em apenas contar a história de Jesus. Ele quer deixar claro que Jesus é o Verbo de Deus, a luz do mundo e o único caminho para a salvação. João vai direto ao ponto e revela a identidade divina de Jesus, dando uma ênfase única na natureza dele como Filho de Deus. Ele escreveu para afirmar a divindade de Jesus em um mundo grego-romano, onde havia muitas ideias sobre deuses, mas nenhuma como a de Jesus, o Filho único de Deus, enviado para salvar a humanidade. O Evangelho de João tem algumas características que o tornam único e o diferenciam dos demais evangelhos. Vamos ver algumas delas. A primeira, como já comentamos, é que ele dá muita ênfase na divindade de Jesus. Diferente de Mateus e Lucas, João não começa com o nascimento ou a genealogia de Jesus. Ele começa fazendo uma declaração ousada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está deixando claro que Jesus era eterno, divino e que desde sempre fazia parte do próprio ser de Deus. Jesus não era apenas humano, mas o próprio Deus encarnado. Ele era o Verbo de Deus. A segunda característica são os sinais de Jesus. Enquanto os demais evangelhos falam de milagres de Jesus, João vai usar o termo um pouco diferente. Ele vai falar de sinais. Não são apenas milagres que impressionam as pessoas, mas sinais que revelam quem Jesus é. Por exemplo, a transformação da água em vinho, no capítulo 2, é mais do que um simples milagre, mas um sinal do novo pacto que Deus estava firmando com a humanidade. Ele também vai apresentar sinais mostrando seu poder sobre a palavra, o poder sobre a natureza, o poder sobre a verdadeira visão e o poder sobre a morte e sobre a vida. Tudo isso buscando mostrar que Jesus é o Cristo, o próprio Filho de Deus. A terceira característica são os eu sou de Jesus. Diversas vezes durante o livro de João ele vai relatar Jesus utilizando a expressão eu sou. Nós vamos ver Jesus dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Essas afirmações não estão ali apenas como metáforas, mas afirmam de maneira clara e direta a divindade de Jesus, ecoando o nome de Deus revelado a Moisés no Antigo Testamento em Êxodo 3. Eu sou o que sou. A quarta característica é o discurso longo e reflexivo. Em João, nós encontramos discursos mais longos e profundos de Jesus, especialmente no momento da última ceia, que vai do capítulo 14 ao capítulo 17. Diferente dos demais evangelhos, que vão conter falas mais curtas e diretas, João vai focar em diálogos mais ricos, onde Jesus vai trazer ensinamentos profundos sobre o reino de Deus, e também de sua missão e relação íntima com o Pai. Além do discurso da última ceia, no livro de João nós também vemos os diálogos de Jesus com a mulher samaritana e com Nicodemos. A quinta característica é a presença do Espírito Santo. Em João, o Espírito Santo é apresentado de forma muito clara como o Consolador, enviado por Jesus para continuar sua obra.
Ele é visto como aquele que guia os discípulos na verdade e os fortalece em sua caminhada. Isso é fundamental para entender o papel do Espírito na vida do cristão. Bom, vamos ver agora 3 textos que às vezes são interpretados de forma equivocada. O primeiro deles está em João, no capítulo 4, versículo 24, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana e diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um versículo muito citado, mas que às vezes pode ser entendido de forma errada. Às vezes pode surgir um entendimento de que a adoração a Deus é algo puramente espiritual e não envolve aspectos físicos ou materiais. No entanto, o que Jesus está enfatizando é a natureza de Deus e como ele deve ser adorado de forma genuína. Quando Jesus diz que Deus é espírito, ele está nos lembrando que Deus não está limitado a um templo, uma forma física ou lugar específico. Deus é infinito e não pode ser confinado às limitações humanas. Portanto, a adoração verdadeira é aquela que vem de dentro, em espírito, e não baseadas em locais ou rituais específicos, como por exemplo o templo em Jerusalém, onde as pessoas costumavam adorar. A adoração genuína é feita em relação ao caráter de Deus, com sinceridade, e não apenas conforme práticas externas. Até porque a pergunta da mulher era com relação a locais físicos, o templo em Jerusalém ou o monte. Por isso Jesus desconstrói a ideia de que a adoração tem a ver com um local ou ritual específico. Portanto, o versículo não está dizendo que a adoração é somente algo espiritual, mas sim que ela deve ser feita de maneira autêntica, com todo o nosso ser, reconhecendo a grandeza de Deus. O segundo texto está em João, capítulo 7, no versículo 37 e 38, que diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse é um versículo poderoso, mas também que está suscetível a interpretações equivocadas. À primeira vista, pode parecer que Jesus está falando de uma sede física ou de necessidades emocionais, como se estivesse oferecendo uma solução simples para problemas da vida cotidiana. Porém, o que Jesus está dizendo é que ele é a fonte espiritual que sacia a verdadeira sede da alma. A água viva mencionada por Jesus é uma metáfora que representa o Espírito Santo, que seria entregue aos cristãos após a ressurreição de Jesus. Ele está dizendo que quem crer nele receberia a plenitude do Espírito, que é capaz de satisfazer o desejo mais profundo de qualquer ser humano. Não se trata de uma água literal, mas de um poder transformador que brota do interior daqueles que aceitam a mensagem de Jesus. Portanto, Jesus não está falando de um desejo físico de beber água, mas de uma sede espiritual que só pode ser saciada através da fé nele, que leva à transformação de vida através do Espírito Santo. O terceiro texto está em João 15, no versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes pode parecer que sem Jesus nada pode ser feito, como se a vida cristã fosse apenas uma dependência passiva de Jesus. No entanto, Jesus não está ensinando simplesmente sobre dependência, mas sobre a importância de uma conexão vital com Ele. Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, ele está se referindo ao fato de que, assim como um ramo, se não estiver ligado na videira, não pode dar frutos, o cristão não vai poder produzir frutos espirituais se não estiver conectado com Cristo. A vida cristã não é questão de fazer qualquer coisa de forma independente, mas sim de estar sempre conectado com Cristo, sendo sustentado por Ele e permitindo que sua vida flua através de nós. Portanto, Jesus não está dizendo que os cristãos não podem fazer nada de valor por si mesmos, mas sim que toda boa obra e fruto espiritual é resultado de estar em comunhão com Ele, sendo fortalecidos por Ele. João escreveu para nos apresentar um Jesus divino, eterno e que veio ao mundo para revelar o Pai e oferecer a vida eterna. Sua mensagem é clara: Jesus é o Filho de Deus e através dele é que nós temos acesso à salvação. Que tal refletir mais sobre essas palavras e talvez reler o Evangelho de João com novos olhos? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. O que mais te impacta no Evangelho de João? Obrigado por assistir e até a próxima.